aqui, falando de algumas pessoas, nunca mais eu venho de sapato novo para dar aula. Eu digo assim, nossa, adorei. Esse sapato também tem DNA cearense, tá? Gente, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou terminar o conjunto de slides aqui, eu acho que demora mais ou menos uns 20 minutos, e a gente abre com a dinâmica, tá bom? Porque aí a gente fecha com a dinâmica, fecha com a discussão, e aí tudo. Porque vocês devem estar bem cansados também, né? Gente, desde ontem para. Mas vamos lá e tudo. Mas, tipo assim, estão gostando? Sim ou não? Beleza, então vamos em frente, tá? Tchau, Larissa. Até mais, então. Beleza, ok. Ok. Então, gente, tem umas coisas bem interessantes que do tipo assim. Bom, eu não vou nem falar de cooperativa, porque já falamos bastante aqui, vocês são expert nisto, né? Mas é interessante perceber que a força do cooperativismo que a gente tem no Brasil vem justamente do Sul e Sudeste, haja vista a formação fundiária e histórica do Nordeste, tá? Então, do tipo, algo que, de certa forma, aqui, para nós, Pamela não, é a Morgana, não. Morgana, olha só. Devo dizer para vocês, em sala de aula, eu era um dos únicos professores que eu conseguia acertar o nome de todos os alunos. Mas nas 3 primeiras semanas eu errava tudo, tá certo? Mas terminava o semestre, eu sabia de todo mundo, porque eu fazia questão de lembrar. Então, o que acontece, né? Com o Sul e o Sudeste com maior força imigrante, algo que é muito interessante em termos da imigração é o sistema de colônia, tá? Que do tipo, você tem no país, imagina, né? Quem aqui de vocês é descendente de ucraniano, polonês, né? Então, italiano, principalmente os poloneses e ucranianos. Vocês parar e pensar, imagina que os antecedentes de vocês chegaram aqui nesta região. Isso aqui, em Curitiba aqui, isso aqui era uma mata. Era tudo mato, mas era tudo mato mesmo, tá entendendo? Não era força de expressão, não. E, gente, e para completar, tá, as estações são trocadas. O Natal é quente, sabe? Então, isso dá um tilt na cabeça das pessoas, né? Então, tem uma coisa bem interessante quando vocês estavam falando, o Daí, que trabalha com cultura no Largo da Ordem, e a história do Largo da Ordem, por que justamente o Largo da Ordem ser aquele espaço da feira, que era justamente o espaço tradicional da cidade, aonde as colônias se encontravam, né? Os poloneses da Barreirinha, os alemães do Buqueirão, os italianos que vinham de Santa Felicidade, e se encontravam justamente naquele espaço. Então, a colônia é justamente uma força que é algo grande em termos de reforçar o cooperativismo, né? Então, ou seja, mas é algo que eu percebi conversando com vocês, conversando da minha experiência de empreendedor, conversando vendo a experiência da Mondragon, essa ideia de que o empreender, a economia solidária, ela precisa partir de uma necessidade, tá? Então, ou seja, de uma necessidade aqui é fresquinho, e de uma vontade, digamos assim. E nós estamos vivendo isso na era dessa individualidade. Então, como eu disse, a ideia de perceber o empreendedorismo de várias possibilidades. Tanto uma possibilidade de eu me resolvo sozinho, eu tomo conta da minha vida sozinho, ou, de certa forma, colocar quem vem comigo nesse processo, né? Então, aqui, algo que vocês já viram hoje, tá? Essa experiência que eu tenho muito orgulho de falar, sou um pouco emotivo, que é a história do Banco Palmas, tá? O Banco Palmas, ele nasce na periferia de Fortaleza. Eu nunca fui ao Conjunto Palmeiras, tá? É um lugar perigoso, diga-se de passagem, mas, tipo assim, hoje o Nordeste é perigoso, Fortaleza é uma cidade perigosa e tudo, mas do tipo, o que aconteceu com essa região? O Conjunto Palmeiras, ele nasce de um processo de especulação imobiliária, aonde as pessoas que moravam, as pessoas mais pobres, que moravam em favelas próximas da orla de Fortaleza, para justamente a construção de hotéis, de residências, tudo, tem que ser desalojado, e eles vão
vão ser colocados justamente nessa área, né? Lá do Conjunto Palmeiras, na periferia de Fortaleza. Alguma coisa bem parecida que vocês já viram no filme Cidade de Deus, tá? Cidade de Deus é justamente essa questão. Então, o que acontece? Um estalo da necessidade, os moradores se organizam na associação dos moradores do Conjunto Palmeiras para urbanizar o bairro. E aí, eles começam a perceber que ainda continuar, mesmo que urbanizando o bairro, as coisas melhora, tá? Mas aí não melhorava ainda significativamente. Então, deixa eu voltar. Então, nesse sentido, é que eles perceberam que o bairro do tipo, as pessoas compravam as coisas fora do bairro. Hoje o comércio, a minha família, eu sou de uma família de uma região de Fortaleza chamada Barra do Ceará, que hoje tem uma área de comércio muito forte. Mas na minha infância era do tipo. E nasceu de um supermercado. O supermercado, instalaram um supermercado, e o supermercado deu origem a um processo que gerou uma área de comércio muito forte. É o que a gente chama dentro do varejo de elementos de ancoragem, né? Então, supermercados, centros comerciais, até faculdades, tudo são justamente centros que permitem esta possibilidade de crescimento da área, né? Então, o que eles perceberam? O seguinte, a ideia era justamente de tentar construir alguma coisa que pudesse funcionar. Então, o que eles criaram? Eles criaram o Banco Palmas, inclusive, era até... Isso aqui, eu pensava que tivesse mais... Não, isso mesmo, acho que estava faltando... Tinha um slide que foi tirado, não sei por quê. Foi meu estagiário, o estagiário sou eu que trabalho de madrugada lá em casa, aí às vezes ele dorme, esquece alguma coisa, tá? Mas no sentido de que primeiro eles começaram criando a moeda Palmas, né? Justamente que recebia para alguns comerciantes, eu me lembro que a gente via as vans. Em Fortaleza, o sistema tem sistema que a gente chama de sistema de transporte alternativo, que surgiu desde da crise, eu acho que foi dos anos 90, a crise econômica dos anos 90. Opa, acho que tem gostado, tudo bem? Não, beleza, mas que eu adoro soco de gaita, então isso é legal. Então, tinha um sistema de vans que a gente chamava de Topic, porque as primeiras marcas de vans que apareciam em Fortaleza eram as Topics. Então, todo mundo chamava ainda van de Topic lá, né? Então, eu me levava que tinha a placa das vans e tinha que ir pro Conjunto Palmeiras e tinha assim, aceita palmas. Tá? E tudo mais, ou seja, a moeda palmas, aceita-se palmas, né? E o que é interessante nesse processo, que hoje o Banco Palmas, eles têm uma rede de bancos digitais, tá? Então, eu estava vendo, tipo assim, hoje nós são mais quase 120 bancos comunitários que fazem parte disso, 38 deles no Ceará. Tá? Então já é o estado que tem mais perspectiva de bancos. Por quê? Porque a experiência ela vai sendo repassada, né? Então, ou seja, assim como o sistema de cooperativa fortaleceu fortemente no Paraná, por conta justamente das primeiras cooperativas, isso vai sendo disseminado. O Banco Palmas também hoje tem 3 no Santa Catarina, eu acho que 2 no Rio Grande do Sul, mas no Paraná não tem nenhum banco comunitário. Tem? Exatamente, eu tinha visto, né? Mas vamos lá. E eles criaram esse sistema, o e-dinheiro. Eu até baixei o aplicativo, só que eu tenho que fazer o cadastro dele e tudo. É como funciona um sistema. Você tem, Tânia? Como é que funciona? Sabe dizer? Na Feira de Santa Maria, né? Na Feira Internacional de Economia Solidária em Santa Maria, que eu conheci e foi apresentado para nós lá, o e-dinheiro. Foi apresentado para venda para os consumidores lá. Né? Eles têm cartão. Então, para nós foi apresentado venda pela internet. Né? Ele trabalha banco digital. Ele tem cartão para que a gente possa fazer a retirada. A gente tem um cartão para isso e daí a gente troca pelo real. Há 20 anos atrás eu fui para La Plata e La Plata eles tinham o dinheiro deles. Só que eu não lembro mais o nome. E era impresso, era diferente do dinheiro normal. Era bem interessante, eu nunca tinha ouvido.
É interessante porque o sistema do e-dinheiro é um sistema, ou seja, ele dá uma força no sentido de que a plataforma junta todos os bancos. Cara, isso é sensacional, sabe? Só que temos alguns pequenos problemas. Até que essa é a logo da Rede Bancos Comunitários, sabe? Acho bem legal. Agora, esse APL 4476 de 23, que é a ideia que se busca o marco regulatório da economia digital. Em relação ao imposto de renda, né? Esse dinheiro que é movimentado passa pela renda da pessoa? Como que é? Porque agora o governo está pegando mais no pé nessa questão da... Nesse sentido, o que eu acredito, eu vou pesquisar, é Fábio, né? Paulo, olha só, até 5 letras, tá? Cheguei perto. Eu vou pesquisar e passar isso para vocês. Acredito eu que, nesse sentido, como sendo uma PJ, deve ter, ou no caso, o banco e a cooperativa, deve ter isenção. Nesse caso, os funcionários devem ter impostos por conta de renda, nesse sentido. Sim. Certo. Então, mesmo a gente não declarando esse valor como uma renda, né, o Banco Central vai computar como passou pela minha conta, independente de eu ter vendido ou comprado alguma coisa, vai considerar que foi uma renda minha. Agora, se eu estiver movimentando esse dinheiro, passa pelo Banco Central, assim como... ou ele é como uma criptomoeda mesmo, que daí não passa. Aí tem o seguinte, em termos de criptomoeda, vamos pegar o exemplo da criptomoeda para a gente voltar. A criptomoeda também você tem registro, tá certo? Então você registra, por exemplo, se eu fizer o meu imposto de renda, eu vou registrar a minha criptomoeda como sendo um ativo que eu tenho, tá certo? Inclusive, por exemplo, se o caso, digamos assim, no Brasil hoje, a cripto é por volta de isenção de R$35 mil por mês. Se você negocia criptomoeda, se você vende, você vendeu a sua cripto, né? Você tem lá um Bitcoin, Ethereum, qualquer outra meme coin. Se você vendeu até R$35 mil, você não paga imposto. Então, nesse caso, você não vai ter, não precisa nem registrar isso, tá? Mas se você vendeu R$35 mil e um centavo, aí você vai ter que pagar imposto em cima daquele 1 centavo e tudo, mas vai ser registrado. Então, eu acredito, eu posso até verificar isso, eu acredito que o Banco Central, assim como ele tem, digamos, evidentemente que cripto tem um volume muito mais alto do que moedas sociais, acredito que ele deva ter alguma forma de controle disso. Né? E aí é um cuidado que as pessoas têm, mas o Banco Central vai estar... Não é taxamento. Então, ou seja, gente, aí tem um ponto que eu quero chegar para vocês, porque até poder responder o Fábio em cima, né, o Paulo em cima do que ele está colocando, que é o seguinte, em 2003, o Banco Central agiu em cima do Banco Palmas porque estava colocando que eles trabalhavam como sendo era uma moeda avulsa, entendeu? Estavam fugindo da moeda nacional. Algo é fundamental que a gente estabelece em termos de sociedade, de nação e de Estado. Um dos elementos fortes que tem é a moeda. Tá? Por que os americanos não querem perder, né, a taxa, digamos assim, o padrão dólar para o petróleo, tá certo? Porque os Estados Unidos são tão, como é que diz assim, seguram a dentes de ferro, digamos assim, a ideia da moeda dos BRICS. Tá? Então, porque a moeda, se você perde o poder de moeda, você perde parte da tua hegemonia. Então, não deixamos de ver que é algo importante em termos do Banco Central fazer esse tipo de regulamentação. Mas, e aí voltando novamente para o Paulo, a questão. Fintechs. Hoje você tem um sistema de maior controle das fintechs por conta justamente da quantidade de lavagem de dinheiro que estava acontecendo. Tá? Tínhamos assim, não.
não é quantidade, as possibilidades de lavagem de dinheiro que existia. Tanto que tem gente que, tipo assim, morre de medo dessa coisa das fintechs. Gente, é um elemento financeiro, sabe? Cabe ao Banco Central fazer essa regulamentação. É fundamental isso, né? A mesma coisa, eu acredito que é preciso você chegar, evidentemente, imagina, moeda comunitária, ela é o poder naquela sociedade, né? naquele microcosmo. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho que ter elementos de controle para quê, gente? Vou colocar uma coisa para vocês, do tipo assim, nós temos hoje no país alguns problemas de crime organizado, tá certo? Então, do tipo, a gente vê hoje na periferia de Fortaleza, tá? Situação de crime organizado. Então, ou seja, é um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Mas eu acredito que existe a seguinte coisa: o Banco Central deve ter alguma forma de controle. Eu vou verificar isso para dar eu estou colocando a racionalidade que eu acho. Tem alguma forma de controle, assim como ele tem com criptomoedas e com fintechs, deve ter controle em cima disso. E no caso de impostos, os impostos devem, no caso, como tipo assim, com a cooperativa, né, nesse sentido, não deve ter cobrando de imposto, porque afinal de contas é uma ONG, né? Mas com certeza os impostos são pagos trabalhistas. Então, tipo assim, se você trabalha para um desses bancos, você é registrado, então, de certa forma, você vai ter que pagar seu imposto de renda, né, a partir disso daí, tá bom? Espero que eu tenha explicado. Ficou claro para vocês, pessoal? Como assim? Ok. Seguinte. Aí eu vou colocar... Esqueci o nome? Angelita. Eu vou colocar para você uma questão que é... Chegará um momento, tá certo? Que nós vamos receber o nosso imposto de renda, olhar e dizer se a gente aceita ou não aceita aquilo. Ou seja, se faz sentido ou não faz sentido, se os dados estão corretos. Não, no sentido se os dados... Não, veja só. Se os dados estão corretos, nesse sentido, né? Se os dados estão corretos. Que já está acontecendo isso. O nosso sistema bancário e o nosso sistema de imposto, ele é um dos mais avançados do mundo em termos de tecnologia. Então, é evidente... E, gente, vamos pegar, do tipo, nós estamos saindo aí com a ideia do Pix, do BRIC, tá? Então, ou seja, gente, muitas pessoas deixaram de usar cartão de crédito para usar o Pix. Tá? Então, você tem noção do que a Visa, a Mastercard sentiram com relação a isso? Tá entendendo? Então, o que eu quero chegar é no ponto de que, da maneira tecnológica que a gente vai, o controle de informações, o acesso às informações, faz parte de uma segurança até mesmo de Estado. Agora, a grande questão não é o acesso às informações e o cruzamento de informações. Se vão se cobrar imposto de quê? Isso é o ponto, tá? Então, são duas discussões que a gente tem que ter. A discussão e até para segurança, tá? Do tipo, para fraudes, quem paga o pato, muitas vezes, somos nós que pagamos imposto, sabe? Nós pagamos imposto. Então, do tipo... a gente reclama de algumas coisas, mas do tipo, a gente não sonega, a gente é pequeno, entendendo? Então, meu Deus, vão puxar os meus dados, não sei o quê, tererê. Gente, a preocupação é de quem sonega esse imposto, e tem gente que sonega, e não é pouco, sabe? Então, e aí você pegar o discurso dessas pessoas e simplesmente fazer ele reverberar como se fosse o teu discurso. Então, duas separações que eu acho. Primeiro, como nós temos historicamente uma tecnologia avançada em termos de cruzamento de dados, base de informação, eu não vejo como isso não acontecer. Isso vai acontecer. Agora, a questão é de onde vai se cobrar imposto, tá? Nesse sentido. Então, eu preciso até revisar novamente a reforma tributária, para justamente você pegou um ponto, tipo assim, me colocou na corda, tá? E eu vou ter que rever isso também, tá bom? Eu agradeço pela pergunta. Beleza? Vou completar alguma coisa?
Tá bom, então. Então, seguindo em frente, tá, gente? Time, ok. Então, ou seja, é muito legal porque, como eu disse, o Banco Central tem medo que isso facilite lavagem de dinheiro e a regulamentação, ela coloca até no sentido de... imagina, né? Se você regulamenta isso e você até as prefeituras puder pagar isso com a moeda local e você tem que justamente sendo consumido na própria localidade, né? Não, eu acho muito... Hã? É um jeito justo, né? Imagina, né? Porque do tipo, é o dinheiro da localidade. Gente, é fantástico isso, né? Ok. Então, vou passar aqui à frente, eu quero chegar aqui, algo que é muito bem para a gente finalizar isso. Como educador financeiro, eu não poderia deixar de algumas coisas para vocês colocar, que eu acho que é importante até para vocês passarem para os multiplicadores de vocês, tá? Eu acho que isso é interessante. Então, eu coloquei aqui algumas noções de educação financeira para empreendedores, tá? Então, algumas coisas que servem para todos nós. Primeiro, ame seu dinheiro. Isso não é ser suvina, tá, gente? Eu acho que é amor próprio quando a gente começa a valorizar o dinheiro que a gente ganha. Porque, tipo assim, que as pessoas acham muito que o dinheiro que a gente ganha é o eu mereço gastar. Tá? Beleza. Mas quantas horas de trabalho? Quanto tempo você dedicou? Imagina assim, organizando todo o material para você levar para a tua banca na feira, tá certo? E você vai pegar aquele ali e gasta, por exemplo, numa festa. O que é de gosto é regalo da vida, tá entendendo? Mas o que é interessante, eu sempre digo, eu não estou aqui para avaliar as decisões de ninguém. O meu papel é dar clareza para que as pessoas possam ter interesse para a tomada de decisão. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto, eu sempre acho que há um conjunto de riqueza que nós temos na vida. Tempo, dinheiro, relações afetivas, saúde física e mental e a minha produção, o meu trabalho, aquilo que eu faço de bom. Então, eu sempre acho que, na minha maneira de pensar, eu trago uma premissa que a vida faz sentido quando a gente consegue equilibrar essas riquezas. Quando só uma está funcionando, né, a coisa não dá certo de jeito nenhum, tá? Tem um elemento que eu acho fundamental. Gente, aprendam a poupar, investir depois. E poupar, que eu digo, eu coloco até uma coisa para alguns amigos mais próximos colocar para vocês. Eu digo, o problema da educação financeira no país é o CCP. O que é CCP? Eu acho que eu podia até colocar hã? Pode falar, diga. Não, é o CCP. É o CCP mesmo, tá certo? É o consignado, o cartão de crédito, tá certo? O consórcio e a poupança, tá? Porque do tipo, né? Falar depois daqui a pouco eu falo pra vocês. Tire o dinheiro de vocês da poupança, procure uma coisa chamada Tesouro Selic, tá entendendo? Se tiver dúvida, tá que meu endereço está aqui depois. Professor, como é que eu faço para colocar meu dinheiro no Tesouro Selic? Não coloque título pré-fixado, nem IPCA+, tá? Tesouro Selic. Por quê? Porque ele vai pagar a taxa Selic do dia, tá certo? Então, se a Selic sobe, o seu dinheiro está subindo. Se a Selic desce, o seu dinheiro não vai subir na mesma quantidade. Então, Tesouro Selic é o melhor dinheiro, é o melhor recurso para que você possa ter um dinheiro que você não sabe quando vai gastar, tá certo? Então, essa é uma dica que eu dou. Então, o problema é o CCCP. Então, por que é isso? Cartão de crédito. Que as pessoas... Gente, cartão de crédito é ótimo. O problema é que as pessoas não sabem usar o cartão de crédito, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, consórcio, tá? Do tipo... Entendo que para muita gente conseguir ter acesso à casa, vai ter que passar pelo consórcio, mas é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, tá? Porque, pessoal, às vezes fala assim, o consórcio é uma poupança forçada. Tipo assim, do tipo, por que poupança forçada? É uma poupança forçada que muitas vezes você está pagando 20% de taxa de administração. Exato, a taxa de administração do consórcio 20% que você vai pagar ao longo do tempo. Gente, é muito caro que você está pagando para fazer uma poupança forçada, tá entendendo? Então, ou seja, criar o hábito de você simplesmente... eu dou uma dica para vocês. Imagina o seguinte, né? Morgana, assim, professor, gostei disso.
E, desculpa, amigo, eu tô pegando aqui, mas né, sem problema, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou um pouco sinestésico também. Mas, assim, gostei disso, vou fazer a seguinte coisa. Todo mês eu tenho condição de pegar R$200, né? R$200 e não gastar, sabe? Do tipo assim, em vez de pagar o consórcio, pegar R$200. Aí eu dou uma dica pra você. Sabe o que você faz? Então é o seguinte, se pague primeiro. Você pega esses R$200, assim que chega a sair teu salário, digamos que você ganha pro salário, então, ou digamos, eu ensinei isso pro Uber uma vez, eu digo, qual o dia que você paga que de certa forma cai mais as tuas contas? Eu digo assim, lá pro dia 10 cai as minhas contas, então pronto. O que você pegou de dinheiro até o dia 10, você paga as suas contas. A partir do dia 11, você pega esse dinheiro e você vai vai colocar ele numa conta remunerada, pode ser uma conta remunerada, de um outro banco. E deixa isso num celular. Gente, todo mundo tem um celular velho. Todo mundo tem um celular velho. Eu aprendi isso com a polícia militar. Aprendi não. Eu já fazia isso e vi isso, uma dica de um tenente da polícia militar. Ele disse, olha, não saia com seu celular com todos os seus dados, todo o seu banco. Esse celular que você está vendo aqui, o que eu tenho em casa, tem Banco do Brasil, tem corretora, tem até criptomoeda, tá certo? No celular do Banco do Brasil, do que tá lá em casa. Esse aqui tem uma conta do C6 que tem R$30 dentro dele, tá certo? É o que eu uso, tipo assim, por quê? Eu não... Gente, se eu perco o celular, o dedo, se alguém, tipo assim, pega minha cara aqui, bota aqui, tá certo? Perdi tudo. Tá entendendo? Então, eu não faço isso. Então, o que você faz? Você pega, o teu Morgana vai pegar o dinheiro dela, diz assim, professor, entra... Todo dia 10, entra 200, 300, que eu, né? Então, não para vontade de gastar, já passa, faz automaticamente, já cai no teu outro banco e não deixa ele no teu celular. Sabe por quê? Para você não ficar vendo. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, você faz duas coisas. Você deixa automático e deixa ele no outro canto que você não veja. Pronto. Gostaram da dica? Legal, né? Exato. Gente, imagina, você vai gastar... Eu falei para vocês do menino do pai, do filho, que dá a conta corrente e tudo mais. Aí ele era tão confiante em mim, que ele chegou para mim e disse assim, Isaac, que ele estava juntando dinheiro, ele disse assim, eu junto dinheiro e eu gasto. Tu faz um favor para mim? Eu digo, o que é? Se eu passar o dinheiro para ti, tu guarda? Aí eu falei, olha, eu digo, não, eu digo, eu digo assim, cara, tipo assim, é um grau de confiança muito grande, né? A pessoa não confia nele, não confia no irmão, não confia no pai, tá certo? E confia em mim, né? Eu disse, olha, eu faço isso, mas vou fazer isso por 2 meses. Porque depois você vai criar o hábito de tocar as tuas coisas, entendeu? Do tipo assim, né? Depois fazer que nem a Auri Angelina, assim, depois o Pix começa a cobrar também, vou olhar que tá movimentando aqui, né? Então, esse ponto. Aprenda a poupar, depois investir. Gente, evite o caminho mais curto. Dinheiro gosta de tempo, tá entendendo? Força dos juros compostos, é para isso. Então, essa coisa de alguém dizer assim, olha, aplica na criptomoeda tal, não sei o que mais lá. Gente, tá aqui, ó. O Banco Master tá aí para mostrar para vocês isso. Sabe por que muita gente tem... Sabe por que você sabe a história do Banco Master? O que aconteceu? Né? Então, o que houve, né? Quebrou porque é o seguinte, teve vários problemas de lavagem, mas banco pequeno, ele precisa oferecer mais vantagens que um banco grande para captar recurso. Tá entendendo? Então, por exemplo, imagina que você vai fazer um investimento. O Banco do Brasil te dá 95% do dinheiro que você deixa lá do CDI. O CDI é uma taxa que os bancos cobram entre si e serve como uma referência. Ele é muito parecido com a Selic, tá? Então, vamos pegar usar a taxa Selic. O Banco Brasil te dá 95% da Selic. E o Master estava te dando 130. Tá certo? Então, ou seja, banco pequeno vai sempre te dar um pouco mais. Porque do tipo, ele tem dificuldade de captar. Então, tipo assim, o bancão tá aqui comigo. Então, você bota no banco pequeno
mas sabendo que o risco é maior. Evidentemente que tem o fundo garantidor de crédito e tudo mais, que consegue... Já ouviram falar do fundo garantidor de crédito, né? Não, beleza? Gente, qualquer dinheiro que você esteja em qualquer banco, em conta corrente, poupança, CDB, LCA, LCI, ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF, tá certo? Então, ela diz assim, professor, a minha mãe tem uma poupança de R$400 mil. Eu digo, então faça o seguinte, né? Ela não vai sair da poupança, então tente convencê-la pelo menos botar em 2 bancos diferentes, metade de cada um, tá certo? Porque se o banco quebra, o fundo garantidor de crédito, que não é do governo, é um fundo dos bancos, ele só vai cobrir até R$250 mil. Não, ia falar assim que muitas pessoas agora que tinham dinheiro investido perderam porque o Master, né, quebrou e eles vão devolver até R$250 mil. Se o cara tivesse 300, 400 lá, perdeu o restante, né? Não, eu conversando com uma amiga minha, pode falar assim. Não, eu fiquei com dó. Pois é, então, é uma amiga minha ela tem uma senhora que é amiga da família dela, e a senhora tem R$1 milhão na poupança. E ela não muda de jeito nenhum, todo o dinheiro dela está na poupança. Aí a gente conversa tenta conversar com ela pelo menos para fazer em 5 bancos diferentes, tá entendendo? Porque do tipo, lógico, a chance eu digo assim, o meu dinheiro está todo no Banco do Brasil, tá certo? Por quê? Eu digo, porque no dia que o Banco do Brasil quebrar, o meu dinheiro vai ser o menor dos meus problemas. O país quebrou. No dia que ele quebrar, quebrou. Não, o dia que ele quebrar, o meu dinheiro. Já quebrou faz tempo, tá? Nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa, né? Evite o caminho mais curto. Não sejam devedor de si mesmo. O que é isso? A gente tem vontade, né? Tem vontade, tudo. E a gente, do tipo, a gente chama isso do sentimento de escassez, tá? Sentimento de escassez é diferente dessa coisa da gente querer merecer mais. Porque a gente vai, eu mereço mesmo. Beleza, mas qual o preço do merecimento, tá? Então, isso é que é o ponto interessante. Mas existe pessoas que a gente tem do tipo, que tem uma sensação de menos-valia. Olha, gente, vocês conhecem pessoas que lidam, são artistas, são profissionais, são pessoas sérias. Mas quantas pessoas já conheceram que não conseguem precificar direito o trabalho delas? Demais. Pois é. E aí não consegue precificar porque muitas vezes ela própria não consegue perceber o valor no próprio produto. Tá entendendo? Mas aí você acredita, tipo assim, pode falar. Não, eu digo assim, né? Já falaram para mim. Eli, você faz coisas bonitas, mas eu não sei. Para mim tá sempre faltando alguma coisa. E eu não sei cobrar. Eu faço, mas cobrar eu não sei. Fazer eu faço, mas botar preço eu não sei colocar preço. Você mesmo diz, né? Ou ela diz a você? Ele diz que minhas coisas são bonitas e vale. E eu geralmente acho que não vale tanto, porque é eu que faço. Pois é isto. E aí isso é um ponto interessante, porque eu posso dizer uma coisa para você. Conhecer é o primeiro espaço para a gente poder mudar, sabe? Então, obrigado pela sua coragem, tá entendendo? De colocar isso na frente da gente. Exato, é muito corajoso isso, né? Você... Exato. Gente, aqui. Gente, precificação. Tocamos num ponto importante aqui agora. Tá? Equipe, chegamos aqui num ponto bem importante aqui, tá? Depois, anota aí pra gente conversar depois, tá? Precificação é elementos de subjetividade do preço, tá? Pra gente poder trabalhar esse ponto até em alguma oficina, tá? Quer comentar alguma coisa? Não. Beleza. Precificação. Você deu uma chave de leitura muito importante nos slides anteriores, quando você falou de Mondragon. E uma das palavras que você usou é que no DNA de Mondragon
está o espírito de autoajuda cristã. Memorizemos isso. Talvez muito do que a gente erra hoje, eu me incluo, estava falando aqui com as colegas na hora de fazer um preço na economia solidária do meu serviço ou do meu produto, quem faz produto, é por conta disso. A gente tem uma formação cristã, inclusive a minha, foi assim, de que, não pode, porque coitadinho, eu acho que eu posso explorar. Não, comércio é comércio. Não pode ser exploratório, pagar aquilo que não é possível. Mas também não pode ser caritativo para o resto da vida. Então, essa coisa da precificação merece uma oficina exclusiva. Não, eu ia falar assim, porque muitas vezes o tema ele é mais simples mesmo, depois vocês vão ver. É a parte mais simples, mas é a menos dado valor, né? Geralmente na gestão. A gente pega aí custo de mercadoria vendida, é tão simples você conseguir elaborar isso aí e você conseguir identificar, pera lá, esse é o meu preço o produto, é o frete e tal, esse é o preço do meu custo de mercadoria. Só que as pessoas não lembram que tem custo operacional, tem funcionários e tudo. Aí entra a maior polêmica que a gente escuta, o faturamento. As pessoas, nós aqui como empresários, nós somos empresários, né? Nós temos que tirar isso da nossa cabeça, que se tiver, né, dinheiro no banco, as empresas têm lá 5 milhões, 10 milhões, 1 milhão, não importa o valor. Gente, faturamento não é rei de empresa, faturamento é vaidade. Tem muita empresa faturando 5 milhões, 10 milhões, que está negativo em lucratividade. Então, a questão não é só, a precificação é simples, mas como nós vemos o faturamento, como nós vemos o quanto a gente se permite ter na nossa conta bancária é o que vai fazer a diferença. Então, assim, por que nós não conseguimos precificar? Porque nós estamos preocupados com o número do faturamento ser muito alto. Tem que ser alto, porque quanto mais você ganhar, mais você vai abençoar, porque mais empregos você vai gerar, mais pessoas vão ser abençoadas, mais a sua economia local vai crescer. Então, a gente tem que tirar isso da nossa mente. Eu preciso faturar muito, porque quanto mais eu faturo, mais eu vou lucrar e esse lucro vai voltar para a sociedade. Então não tem esse negócio de capitalismo, socialismo, não importa, gente. Nós estamos aqui para prosperar. E é isso. Desculpa, eu quis falar isso aí porque eu acho que não, eu acho legal, mas tipo assim, eu vou acrescentar ao que o Adam coloca, trazer os elementos da racionalidade no processo de precificação. Isso aí é uma prática, é evidente, porque a gente coloca muitas vezes a matéria-prima, a gente coloca muitas vezes o tempo, a gasolina e tudo, mas tem mais elementos que a gente pode colocar, tá? A mão de obra, o tempo que você gastou para você elaborar toda aquela ideia, todo aquele conceito, como é que vai ser. Então, existem elementos para isso. Que é justamente que o Guarda pegou. Eu pego um outro, esse caminho é sensacional, porque quando você coloca isso, você traz racionalidade e ajuda a diminuir esta coisa que eu achei muito, essa coisa do caracterismo, como é que é o mas caridarizar que você colocou, achei muito interessante isso. Mas o que eu digo é que esse é um exercício sensacional para ajudar o processo de sentimento de autovalia, tá? Para que as pessoas não tenham esse medo da escassez. Porque o que acontece? Se eu colocar um preço mais alto, talvez eu não venda. Então, nesse sentido, acontece, lógico, você não vai... E muitas vezes a pessoa nem calcula, sabe? Então, às vezes, ela precisa entender quanto seria a margem que ela vai ganhar em cima daquilo, porque esse é o primeiro dever, fazer os cálculos dos custos. O segundo é trabalhar um centro de margem. E aí, lógico, é um jogo de mercado, é microeconomia... Você quer falar? Não. Nós fizemos o curso de empreendedorismo ano passado
E uma das feirantes da Feira do Teatro, quando o professor ele trabalhou aquela tabela onde você vai colocar todos os itens, quanto você gasta com a internet para divulgar seu produto, você gasta a gasolina para ir até o espaço, você gasta com alimentação. Então, tudo tem uma porcentagem ali para você poder precificar teu produto. A feirante, quando ela fez o cálculo, ela vendendo um determinado produto alimentício na Feira do Teatro, ela estava tendo lucro. Lucro não. Era 1,50. Não era lucro. Ela não estava nem tirando a matéria-prima. Exatamente. Então, quando a pessoa ela não busca esse conhecimento da precificação, ela está perdendo, e daí vem a questão que a pessoa vai à falência, quem é autônomo e assim por diante. Vamos lá, então. Vamos lá. Desconhecimento da minha parte. Mas ali, como ele falou, é simples, não é tão simples assim no meu ponto de vista. Né? Porque, como ela falou ali, né, eu não sei precificar, eu também não sei. Já errei muito, já tentei, né, uma porção de cálculos e maneiras e tal. Só que o que acontece? O artesanato, agora vamos falar especificamente do artesanato, dificilmente ele é vendido em quantidade como uma mercadoria de supermercado. É uma bolsa, é uma colcha, é tudo. Então, esse cálculo não é simples, não. É muito difícil para você poder acertar. Ok, vamos lá, beleza. Ó, a dinâmica já está rolando, tá, pessoal? Aqui, tá? Beleza, então. É a seguinte, está escrita esta moça, depois o Paulo e depois aquela moça ali. Olha, eu fiz um curso pela internet de costura criativa. E dentro do curso, a professora forneceu uma tabela de precificação. Então, eu coloco todos os dados ali, quanto eu gasto no metro quadrado, no metro do tricoline, quanto eu uso em centímetros para fazer um jogo americano, o preço total. Aí lá tem também qual é o salário que eu gostaria de receber. Lá tem, como é que chama, professor? Quando sinaliza tudo junto, luz, água, internet. Isso. Tem lá a opção também de estar registrando, e também depois, no final da tabela, se vocês quiserem, eu até envio a tabela, porque é maravilhosa. Estou usando na doceria com a minha irmã também, deu super certo. A gente não está tendo prejuízo quanto a isso. Aí coloca lá, se você quer, em cima lá do teu custo lá, você quer ganhar 50% ou 100%, tem a opção. Tem alguns materiais que é mais em conta, né? Eu coloco 50%, mas os materiais de primeira linha é 100%. Tá lá. Meus panos de prato, eu acho lindos. Sabe? Meus jogos americanos. Gostar do que a gente faz é o começo. Meu Deus do céu. Eu me acho, para dizer a verdade. Tem mais dois inscritos aqui. Sim, é difícil. A precificação não é difícil, mas é o método. Agora, eu concordo com você. Há negócio. Já passa já para o Paulo aqui, tá? Há negócios e negócios. Alô? Tá funcionando. E então concordo com você que quando você tem um negócio que ele não tem escala produtiva, o processo de precificação ele torna-se mais complicado, mas é possível a gente encontrar alguma solução para isso. Eu ainda vou completar essa história depois que eu passar para as outras pessoas. Paulo e depois a Alexandra. Vai lá, Paulo. É exatamente isso que o Adam comentou agora que eu ia comentar. Em relação ao que ela falou, é difícil, né? Porque
a dinâmica é simples, tem uma tabela ali que você preenche a dinâmica é fácil, mas que nem numa linha de produção, isso é fácil, que nem eu trabalho lá em Cianorte com confecção, existem indústrias de confecção que cronometra quantas camisetas a costureira vai costurar no dia, né? Mas agora o que a gente está trabalhando aqui com o pessoal do artesanato, aí às vezes a pessoa demora 3 dias para fazer uma peça. Sim. E a costureira na linha de produção faz 100 num dia. Então, por isso que é mais difícil precificar, né? Porque cada peça é única. Então, não tem como fazer uma tabela de preços para os produtos, né? E é difícil a gente conseguir colocar isso, que nem está ensinando a gente a repassar isso para o pessoal da associação lá, né? E isso é difícil a gente colocar na cabeça delas, e umas acabam atrapalhando as outras, porque umas já conseguem precificar com preço maior, aí tem uma do lado ali que não sabe precificar, daí acaba, mas por que uma vende por tanto e outra vende por tanto, né? Então, precisa nivelar isso aí, sim, né? Cada um é diferente. Por mais que se use a mesma planilha, a mesma tabela como ela funcionou, o custo de cada um é diferente, mesmo usando, às vezes, os mesmos materiais e fazendo o mesmo produto. Sim. Igual o meu. Mas agora eu entendi. O custo é fazendo o mesmo material, o mesmo produto, mas o custo diferente? Sim, você mora num local diferente. Você você faz a mesma coisa. Não, tipo, eu posso, entendi. Posso fazer E o tipo de tecido do plano de material prática. Então, mas o problema, nesse caso... Ela tem um lugar, eu estou no outro, ela tem um custo de transporte de material de insumo, eu tenho outro. Então, a tabela é ótima, tá? Não sei ela várias vezes. Mas assim, o que eu me refiro é como um todo. Por exemplo, eu faço vamos pegar aqui a capa de almofada aqui como um exemplo. Eu confeccionei a capa de almofada. Tá, precifiquei ela em R$20. Beleza. Quanto tempo eu vou levar para vender e quantas eu preciso vender para mim conseguir o meu salário de mês? Aí já não Já é uma precificação daí, né? Igual o meu. Aí eu faço coletivo, né? Tem tempo de cura. Ele é 3 dias, vai funcionar com o pegar o prato bem na hora. Eu tô... Staff, eu tô saindo aqui com mais ideias do que outra coisa, entendeu? Achei... A vida do artesanato é muito esporádica. Ela não é... Mas, gente, deixa eu passar aqui para a Alessandra. Beleza, então. Alexandra. Então, eu trabalho eu sou confeiteira, né? Sim. E desde quando eu comecei, eu sempre bati nessa tecla da precificação. Eu olhava meu produto e quando eu comecei, eu tinha esse negócio de... ninguém vai comprar, tá caro. E aí eu fui aprendendo com o passar do tempo que se eu não desse o devido valor ao meu produto, outras pessoas não iam valorizar também. Porque eu colocava um preço e as pessoas falavam para mim, nossa, mas você vende só por isso? Esse valor está muito baixo, seu trabalho é muito lindo, é muito bom, é muito gostoso. E aí eu comecei a valorizar o meu trabalho. Hoje, quando uma pessoa chega até mim e fala assim, o seu bolo tá caro, eu falo, eu sinto muito, né? Mas eu trabalho com preço justo, tem todos os ingredientes de qualidade. Eu vou explicando para ela por que eu cheguei naquele valor. E eu sempre tive essa dúvida dentro de mim, mesmo que eu desse aquele valor. Será que realmente eu estou cobrando um preço justo para mim e para o cliente? Será que realmente a minha precificação está certa? E aí, o ano passado, eu estava usando uma tabela de há alguns anos, e nessa tabela eu coloco todos os meus gastos detalhadamente, e ela me dá um valor com a porcentagem da maquininha de cartão. Tem que colocar, tá, gente? Às vezes as pessoas esquecem da maquininha, tá? E aí, e ela também já me dá uma porcentagem de margem de lucro da minha empresa. Pago o meu salário, as minhas contas e a margem de lucro da minha empresa. E quando o ano passado a gente fez uma mentoria com um consultor financeiro e eu fiz uma individual com ele.
A gente fez uma geral com a associação, eu fiz uma individual, e ele tinha uma tabela, que ele falou, ele cresceu, ele usando aquela tabela, e ele falou assim, ó, foi depois, a partir dessa tabela, que eu consegui enxergar os pontos que eu precisava mudar financeiramente, né, no meu negócio. E quando a gente usou aquela tabela, eu fiz junto com ele o cálculo, era a mesma coisa. Ele falou, a sua precificação está perfeita, porque a margem de lucro que ele usava, o mínimo, a minha estava dando a mais ainda. Então, assim, a gente sempre vai ter essa dúvida como pequeno empresário. A gente sempre vai existir, porque a gente não sabe se está fazendo certo. Né? É diferente quando a gente olha o dos outros e fala, não, esse trabalho é muito lindo, realmente vale tudo isso. Só que o preço de custo, se a gente for olhar, é menor. Ela só está com uma margem maior porque ela está dando valor àquele produto. Né? E outra coisa, que a minha irmã, ela faz laços de cabelo. E ela sempre acha que os laços dela estão caros e que ela tem medo. E eu falei a mesma coisa para ela. Eu falei, olha, se você não valorizar o seu produto, não vai ser o seu cliente que vai valorizar. Existem produtos que não é que está caro, é o público que você está vendendo que não atende. Se não está atendendo aquele público, você tem que achar o público que vai atender. Muitas das vezes eu fiz feira que as pessoas falavam assim, eu vou comprar para ajudar. Eu prefiro que não compre, porque ela não está me fazendo caridade. Ela está comprando o meu trabalho. Né? Eu quero que ela compre de mim porque ela gosta do meu trabalho, do meu serviço, e não porque ela está fazendo uma caridade. Até completando. Olha, aqui, vamos fazer o encerramento daqui a pouco, porque a Alexa matou a pau, tá certo? Até completando o que a Lê falou, quando ela buscou esse consultor, ela estava cheia de dúvida, ela buscou o consultor e deu a mesma coisa. Ou seja, é aquela questão de, às vezes, a gente não enxerga. É o impostor, né? Lá é a síndrome do impostor. E aí, às vezes, você tem que buscar uma validação de fora para ver que você já estava correto, né? Não que seja errado. Às vezes, você precisa mesmo para ver se você está, né, certo. Mas, às vezes, é isso. Dar esse valor, buscar uma capacitação ali para validar aquilo ali que você está fazendo, ao invés de só falar assim, eu precifico errado, eu não sei precificar. Talvez buscar isso, sabe? Para validar. Gente, sensacional. E eu vou pegar aqui os elementos que foram colocados, porque tem duas questões e eu vou abrir uma terceira. Esse elemento da precificação tem dois aspectos a considerar. Primeiro é aquilo que chama dos elementos racionais, que evidentemente a gente vai ter que respeitar cada processo produtivo, tá? Então, ou seja, concordo com você, com a Angelita. Tânia já lembrei, a Morgana já lembrei, Angelita, tá certo? Então, concordo a partir do processo produtivo. Então, aquilo que a Alexandra colocou é a parte racional do sentido de o quê? Você mesmo colocou. Eu tenho uma tabela que eu estabeleça os valores que, evidentemente, por exemplo, no seu caso, temos que pensar não só no tempo, mas também pensar em como essa produção acontece para que você possa ganhar tempo da produção. Então, aí não é só o preço, é justamente como essa produção pode ser feita. E lá, tem que pensar na produção, tem que pensar em quantidade. Pensar em quantidade, tem que pensar em canal de venda. Né? Então, ou seja, uma coisa vai levando a outra. Essa é a parte racional. Mas a precificação tem a outra parte, que é a parte subjetiva, que é algo que você Edna colocou e que a Alexandra colocou muito bem. Qual é essa parte seletiva? É subjetiva. Quanto eu estou querendo colocar do meu valor do meu trabalho? Tá? Então, quanto é que vale o meu trabalho nesse processo? Tá? Então, do tipo, eu trabalho sozinha. Porque vocês são empreendedores. Uma coisa vocês são donos de si mesmo, né? Profissionais, você é empregador de si mesmo, né? É o que chamo de eu presa, né? Eu tô presa, né? Eu presa, né? Então, uma coisa é o quanto vocês estabelecem como salário para você viver. Tá? Então, assim, no meu curso, como você colocou muito bem, eu estabeleci tanto de salário. E agora a Alessandra trocou outro ponto. Outra coisa é quanto esse negócio está valendo para mim. Porque a gente chama de custo de oportunidade. Imagina, você montou um negócio,
Tá certo? Motor, porque afinal de contas você. Imagina, você tem, digamos, você tem um forno, você tem espaço, você comprou um monte de peça, comprou um monte de coisa. Ou seja, digamos que você gastou 50 mil, tá certo? Nessa brincadeira gastou 50 mil e tá lá. Beleza. Se você tivesse deixado esse dinheiro investido, quanto é que ele estaria te dando? Então, isso é que é o ponto interessante. Se aquele dinheiro parado, digamos que ele está te dando por mês 2%, tá certo? Colocar 2% por mês, vai chegar mais ou menos uns 20%, digamos assim, por mês. Aquele dinheiro que você está investindo, ele tem que te dar pelo menos mais do que 2%. Entendeu? Então, isso ajuda a você estabelecer a tua margem de lucro. É nesse sentido. Então, uma coisa é o valor do teu trabalho. Outra coisa é a tua margem de lucro. Que são duas variáveis de natureza subjetiva, que é justamente onde você entregou, onde você colocou. Quanto eu me vejo ganhando por isso? Tá certo? Os investimentos que eu preciso fazer, sabe? Gente, eu acho empreendedor, tem uma coisa empreendedor brasileiro, que é fantástico. É o país que mais se abre empresa, mas é o mais que se fecha também, tá? Não aguenta, não passa do primeiro ano. Por quê? Porque justamente as pessoas vão na cara e coragem, tá? Hoje já diminuiu bastante isso, mas se eu olhar, eu não faço. A gente vai ter que mudar um pouco isso, essa postura, porque se eu olhar eu não faço, eu não vou criar o hábito de começar a olhar os números. Se eu não olho os números, eu vou trabalhar não com a racionalidade, eu vou trabalhar com a subjetividade. Quanto mais eu trabalho com a subjetividade, olha que eu estou andando, né? Quanto mais eu trabalho com a subjetividade, mais eu vou trabalhar com as emoções. Então, isso aqui é um ponto interessante, ou seja, dá pra gente pensar depois, discutir uma oficina, eu vou depois ter que sentar com a equipe, a gente vai passar as avaliações de vocês, a gente vai entrar e sentar, porque eu acho que tem vários elementos para considerar. Por exemplo, uma oficina que a gente trabalhe com linha de produção é uma coisa, né? Uma oficina que vai trabalhar com... Tem que trazer um pouco dessa experiência para a gente poder colocar algo mais na prática para vocês. Agora chega um ponto que a Alessandra bateu, sensacional, eu já tinha pensado nisso quando a Ernie colocou, que é justamente a ideia de posicionamento. O que é isso? Posicionamento é quem eu sou na fila do pão, né? Nesse negócio. Ou seja, o que é o meu negócio? Como é que eu me posiciono? Então, se mostra para a Alessandra, você vende bolos, tá certo? Você vende bolos, né? Como é que você se vê fazendo aquele, tipo assim, os meus bolos são isso, são aquilo. É para que tipo de cliente? Ou seja, o que me posiciona o teu... Já que você tem um discurso tão lindo, eu quero que você me posicione agora... Como é o nome da tua marca, teus produtos? Eu quero que você me posicione para o público aqui. Ela vai fazer um pitch, tá certo? Vai fazer um pitch agora, né? Só depois do pitch, tá bom? Gente, não confundir pitch com piti, tá certo? A pessoa queria dar um pitch, deu piti, tá certo? Não. Quer que você posicione a delícia de chocolate para o público. Ó, gente, meu produto é isso, é para aquilo. Tipo assim, qual que você imagina? Como é que você posiciona? Se tem alguém nessa sala que conhece da delícia de chocolate, é você. Os meus bolos e os meus doces são totalmente personalizados. Eu escolho os ingredientes a dedo, eu não uso qualquer tipo de ingrediente, qualquer tipo de chocolate. Eu pesquiso bastante para escolher e você pode personalizar da forma que você quiser. Recheio, decoração, com topo, com papel de arroz, a cor, tudo eu pergunto. Eu não só faço um bolo. Eu quero um bolo de 2 quilos. Eu quero um bolo para 100 pessoas. Mas o bolo é para quê? Para um casamento, para uma festa de aniversário de criança, de adulto. Qual que é a cor? Qual que é o sabor? Você quer alguma coisa específica na decoração? E os doces personalizados. Eu trabalho com doces personalizados também. Qual personagem? Tem preferência de... Você tem algo em mente? Tem um modelo? Você viu alguma coisa na internet?
uma inspiração. E eu sempre procuro, quando o cliente ele já tem algo pronto, idealizado ali, eu procuro fazer o máximo. Ele me manda uma foto de uma decoração que ele viu, de um bolo que ele viu, um doce personalizado, e eu procuro ao máximo chegar naquilo. Mas eu sempre deixo claro, é uma inspiração que você está me dando. Não é certeza que vai ficar 100% igual, mas eu dou sempre o meu melhor. Aqui no meu cartão tem o meu pitch, tá certo? Tem o meu pitch aqui. Lê meu pitch aí para as pessoas. Ajudo você a desenvolver uma relação mais equilibrada com o dinheiro, para decisões com mais clareza e dentro dos seus propósitos de vida. Beleza, então, tá? @deliciasdechocolate.oficial. Ok, isso é em Curitiba? Londrina, tá certo? Beleza. Vai ser difícil comer. Mas, gente, tá? Esse cartão é seu, depois do pessoal também. Com certeza, tá? Tipo assim, você agora tem uma função, tá certo? Tem uma função. Você vai deixar o seu pitch em 3 frases, para quando alguém chegar para você, diz assim, o que você faz? Você vai dizer, eu faço isso, 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 isso. Opa, alô? Tá falando, tá? Tá. Ok, então. Então, essa é a ideia, porque essa é uma forma de você posicionar e te dar segurança. Entendeu? Então, a mesma coisa. Ernie, tá certo? Me posiciona no teu negócio. O que é que você faz? Agora, fica em pé que agora eu quero o pitch da Ernie, tá certo? E é pitch, não é pitch não. Vamos lá. O pitch, você sabe o que é, né? Dá um pitch, né? Não, podem ter começado com pitch, mas vai terminar com pitch, tá bom? Eu sou uma artesã, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. O que eu mais faço é prato decorativo, personalizado com fotos e fotos sacros. Né? Sacro foto de imagem de santos, essas coisas. E é o que eu faço. E as pessoas acham bonito e eu acho que está bonito, mas não acho que está tanto que vale o preço que eu cobro. Mas por quê? Vamos lá. Por que você acha que não vale tanto? Vamos lá. Porque para mim, as coisas que eu faço, eu acho fácil. Para mim, tenho facilidade de fazer. Se eu vou pegar um prato e vou fazer decorado, eu faço. E fica bonita depois de 2, 3 dias ou uma semana, que eu vejo, eu acho lindo. Mas só que na hora de vender, daí baixa, eu acho que não vale tanto. Acha muito lindo. Acha lindo. Paga mais do que eu peço. Olha, seguinte, isso é sensacional, que é justo aqui essa coisa que a gente está falando da subjetividade, tá certo? Porque por mais que ela coloque os elementos, tem isso. Ela acreditar. E acho que é um ponto interessante. É interessante, eu acho que você podia usar uma técnica, uma dinâmica, tá? 3 pessoas que você conhece, que você confia, mas não tem tanta proximidade. Até não conhece tanto o teu trabalho, mas tipo assim, você vai mostrar o trabalho, assim, quanto você daria por isso? Sabe? Quanto você daria por isso? Depois você vai pegar fazer aquilo que chama de uma logística reversa. Vai pegar esse valor e trabalhar justamente a tua planificação e você vai levar uma pergunta para casa, tá? Quanto você quer ganhar de salário do teu trabalho? Entendeu? Porque aí você vai fazer. Quanto é que você ganha? O meu trabalho hoje, eu quero 10 mil, 20 mil, não sei. Você que vai dizer. Ou é 5 mil. Você que define. Aí você vai imaginar como isso vai caber no teu trabalho. Olha pro trabalho para isso poder entrar depois no teu coraçãozinho. Tá bom? Se você me pedir o mesmo, eu faço para você, aí depois eu faço o mesmo para você, mas não vai sair igual. Sempre está diferente. Daí não sai igual, diferente. Eu quero igual dela, mas nunca que vai sair igual dela. Então. Paulo, eu quero levantar um posicionamento, tá certo? A dinâmica vai ser essa mesmo, tá? Porque do tipo assim, eu já
Mas aí, nesse caso também, tem vários fatores que vai influenciar, né? Porque daí vai naquilo que você falou da dinâmica de melhorar ali a produção. Porque que nem... e mudar um pouco da mentalidade das pessoas, né? Aqui a gente está entre líderes, né, das associações, a gente tem que... a gente vai lidar com pessoas em vários níveis, né? Vários estágios da... sim. Que nem ela precificar também por 3 dias também não é justo, porque ela não fica os 3 dias fazendo. Ela faz ali no primeiro dia, deixa um dia secando, outro dia... Então, mas eu usei... mas ela poderia fazer, por exemplo, nesses mesmos 3 dias, 100 pratos, por exemplo, entendeu? Então, isso que tem que estar relacionando, porque se ela demora 3 dias para fazer um prato, e então ela vai fazer 10 pratos por mês, então ela não vai conseguir também um valor, tirar todo o salário dela em 10 pratos. Né? Então, ela sim, entendeu? O salário que ela vai ganhar por mês. Então, aí, isso... No caso, dentro do mês ela tem a produção dela, tá? Ó. Nossa, que bonito, né? Muito legal, muito legal. Mostrar. Gente, olha só. Posicionamento, né? Vai já mostrar aqui. Posicionamento é no... Posicionamento Alessandra, você pegou o dever de casa, né? Diminuir esse seu posicionamento, mas o caminho é esse, tá? Porque quando você olha para o teu trabalho e você diz, o meu trabalho perante os demais, o que é que eu estou oferecendo? O que é que significa? Se lembra no começo da oficina, eu falei, as pessoas não estão preocupadas como você está trabalhando. O teu cliente não está preocupado com isso. Ele quer aquele resultado, tá? Dá para jogar com isso? Dá. Do tipo, quando você apresenta, por exemplo, o digital está aí para isso. De utilizar um pouco da tua... Você trabalhando, de você produzindo. Você, por exemplo, você apresenta isso para os teus clientes dizendo, eu trabalho com um produto selecionado, que eles sentem isso. Se você trabalha com esse tipo de perspectiva, que a gente chama de algo que é personalizado, você vai trabalhar um valor, agora vai depender do teu cliente. Se você está trabalhando para um cliente de classe média para cima, ele já tem, olha só, gente, valor é algo que faz parte da nossa compreensão social. Tá certo? Então, se você perguntar o que é um produto bom, produto de valor premium, numa camada popular, ele vai dar um preço X. Se você perguntar o que é um produto premium, numa camada de classe média alta, vai ser 3, 4, 5 ou 10x, tá? Então, isso é que é importante, do tipo, vocês valorizarem o trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo saber aonde vocês estão vendendo. E se faz sentido, tá certo? Por exemplo, o Odaci trabalha com, né, Odaí, Largo da Ordem, tá? Área que tem turistas, área que tem pessoas de classe média e tudo. Vamos dizer que se você fizer um corte sociodemográfico do Largo da Ordem, você vai encontrar CB, tá certo? De classe social, às vezes aparece A. Esse é o extrato que está ali estabelecido. Tem uma jornada, muitas vezes, que aquele cliente, como você estava conversando, aquele cliente vai passar várias vezes naquela feira, várias semanas, e só vai comprar alguma coisa depois de 6 meses de alguma barraca específica, né? Então, resta saber o que eu estou vendendo naquele negócio. Uma barraca que vai vender panos de prato, por mais que eles sejam elaborados, a compra daquele produto é uma compra, digamos assim, eu quero sim, depois aqui. Espera aqui. É uma compra que ela é uma compra, digamos, é um valor de preço ticket médio, ticket mais baixo, de compra frequente. Agora, imagine que você também tem na feira, vamos pegar, você colocou algo bem interessante, que é algo mais difícil para precificar, escultura de madeira. Nossa, aí você simplesmente, tá? É osso. Porque como é que você vai? Porque você vai ter que pegar mais, você vai ter que trabalhar. É arte, exatamente isso, né? Mas quem está comprando
Está comprando arte? Está comprando uma peça decorativa? Isso é posicionamento. Então, se eu estou vendendo arte, eu preciso dar elementos tangíveis para quem está comprando perceba que aquilo é arte. E eu preciso que aquelas pessoas entendam que aquele espaço é o espaço que está vendendo arte. Então, esses elementos são elementos de posicionamento. Então, a precificação, ela tem esse elemento racional, esse elemento subjetivo, e a gente cai nessa questão do posicionamento, tá? Belezinha? Vamos só finalizar aqui, tá bom? Para a gente poder passar aqui o slide para a gente finalizar. Seguinte, se você merece, mas o seu dinheiro merece respeito, estabeleça quanto é o valor do teu mérito, tá? Então, do tipo, eu vou deixar 5%, 10% do meu orçamento para que eu possa comprar de coisa de mimo para mim, tá certo? Quando acabou, vai ficar pro mês seguinte. Mimimar, não gosto dessa mulher não. Que é a Virgínia. Vamos lá. Não invista no que você não conhece. Gente, vocês vão comprar uma casa, que alguém só compra aquela casa, você quer comprar uma casa, né? Comprar uma casa que alguém te indicou. Então, por que você vai comprar uma ação que alguém te indicou? Por que você vai comprar uma criptomoeda que você nem conhece de jeito nenhum? Então, não invista no que você não conhece, tá? Então não. O Banco Master é um exemplo disso, né? As pessoas investindo, porque, tipo assim, nossa, é maravilhoso e tudo, estou ganhando muito dinheiro e tudo mais, né? Bem isso. Gente, pra você ter ideia, o Banco Master foi tão safado, desculpa a expressão, que eles queriam aumentar a quantidade de recurso que as pessoas podiam sacar no Fundo Garantidor de Crédito. Tá entendendo? Porque sabia que ia dar problema, tudo mais. E aí o Fundo Garantidor de Crédito ainda restringiu. Hoje é 250 por CPF, mas não por banco, por grupo bancário. Então, o que acontece? Se você tem por grupo bancário. Então, por grupo bancário. Então, se você tem conta no banco A, no banco B e no banco C, e todos fazem parte do mesmo grupo, é por grupo bancário, tá certo? Não é 750 mil reais, não. É 250, tá bom? Beleza. Ó, gente, educação financeira mais sobre comportamento do que por técnica, tá? Gente, tenham metas, mas aproveite a jornada. Às vezes as pessoas ficam tão presas no dinheiro, eu quero economizar isso, quero fazer aquilo, tá. Aproveite a jornada, é legal isso, né? Diversifiquem, tá? Do tipo, a ideia da diversificação, como eu coloquei, bancos diferentes, produto diferente, mas comece com professor, poupança, coloquem fundo Selic, né, Tesouro Selic, tá? Bem, outra coisa. Se você for chegar a alguns bancos, você encontrar Fundo Tesouro Selic. Fundo Tesouro Selic não é Tesouro Selic, tá certo? O que é isso? Alguns fundos Tesouro Selic, o banco tem, é um fundo que ele vai fazer uma gestão, vai fazer justamente a taxa de juros como fosse da Selic. Então ele coloca Tesouro Selic. Mas o que acontece? O dinheiro do Tesouro Selic é 100% garantido, sabe? Tipo assim, é o que a gente chama de risco soberano. É o menor risco que existe, é o risco do governo de pagar. Eu não confio nesse governo. Gente, isso não é do governo A, governo B, governo C. É do Estado brasileiro. É isso. Gente, olha só, pra você ter ideia. Você vai pegar um aqui. Isso daqui é o mercado de ações norte-americanas. Isso aqui é o mercado de títulos da dívida americana. Então, para você ter ideia. Então, a gente fala tanto da Bolsa, da Bolsa de Nova York, da Nasdaq, mas o mercado de bonds é muito grande. Então, todo mercado, todo país oferece títulos para o mercado, tá? Então, essa é a primeira coisa. Diversificação. Agora, o seguinte. Agora, a gente chega aqui onde eu quero finalizar aqui com vocês. Planejamento, principalmente para vocês. Lembrem-se de capital de giro. Vocês precisam passar isso para os clientes de vocês. E aí, professor, como é que eu coloco isso? É o seguinte, quanto é tuas despesas fixas no mês? Quanto é que você compra de matéria-prima no mês? Tá certo? Coloca isso no sentido de que a pessoa tenha pelo menos 2 meses desse valor em cash.
tá? Em cash que eu digo digamos, com liquidez imediata, não é, com liquidez imediata. Por quê? Porque, gente, as pessoas muitas vezes fazem planejamento, fazem plano de negócio e elas não colocam capital de giro, tá certo? E para quem está iniciando o negócio, se a pessoa tem o dinheiro para montar um negócio, tem o dinheiro para montar um negócio, tem muita comunicação que você tem que fazer porque está iniciando o negócio e a pessoa esquece do capital de giro. Então, para quem está iniciando, pensar pelo menos 3 meses de capital de giro, tá certo? Porque significa... Tem cálculos para isso, tá? Tem alguns cálculos para isso, mas pelo menos para poder, tipo assim, ó, podemos fazer um cálculo, existem alguns dados financeiros para a gente poder trabalhar, mas de cara para a pessoa poder garantir pelo menos 3 meses, tá? Por quê? Se ela não vender nada. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com artesanato. Qual o seu tipo de artesanato? Almofada a cada 2, 3 meses. Às vezes eu vendo uma almofada 2 a cada 2, 3 meses. Eu não tenho como fazer um plano de cálculo com uma venda tão esporádica assim. As vendas são muito... De vez em quando a gente vai fazer uma rodada de negócios, sai uma coisinha ou outra, dali 2, 3 meses. Nada certo, nada todos os dias, nada todo mês. Não existe como eu planejar isso. Não, a gente produz uma série de produtos, né? Mas eu dei aqui como exemplo, né? Ok, mas dessa série de produtos, qual, digamos assim, hoje, qual o percentual que as almofadas representam do teu faturamento? 5%, 10%, 20%? 0, tá certo. Não tem. Ok, beleza. Beleza, então você está vendendo o que no lugar das almofadas? Não, Angelita, você está vendendo o que além das almofadas? Tem uma série de produtos, né? Dependendo da demanda de material que chega, certo. A gente faz o reaproveitamento. Algumas vezes temos algumas encomendas. Certo. Então a gente trabalha de acordo com a demanda. Certo. Uhum. Pode ser almofada, pode ser prato, pode ser bag, enfim, várias coisas ali, pano de prato, toalhinho, enfim. Uhum. Relacionado ali com algumas peças de roupa mesmo. Certo. Basicamente na área da costura e criar agora, nesse momento, eu estou confeccionando flores gigantes em papel crepom. Estou confeccionando flores gigantes em papel crepom para uma encomenda para o Dia da Mulher. Mas é uma coisa esporádica. Acabou o Dia da Mulher, tchau, acabou e não tem segmento. Então, ponto interessante. A gente tá no final, mas deixa eu só finalizar, já volto aqui para vamos finalizar com a Angelita, tá? Só pensando aqui, mas segura aí que essas almofadas não vão embora agora não, tá bom? Ó, seguinte, gente. Segunda coisa, separar a PF-PJ, tá? Se você é uma pessoa que vive sozinho, não tem ninguém, do tipo, não tem problema, não tem nenhum funcionário, não tem problema. Mas se você tem um funcionário, tem marido, tem filho, separa a PF da PJ, sabe? Professor, como é que eu faço? É simples, tá? É tipo assim, não é simples, é difícil, mas vamos lá. Vamos tentar fazer das formas mais simples. Das formas simples. Primeiro, quais são as contas da tua casa? Começa na organização. Pega as contas da tua casa e paga por um banco. Gente, banco digital hoje, passa o valor para o banco digital, tá certo? E aí você, justamente, tenta pagar tudo que é da casa no banco, e aí você vai vendo, que às vezes a pessoa não faz o cálculo, deveria ter uma planilha, mas tem gente que não tem planilha, não gosta de planilha, mas separa a PF da PJ, tá? É preciso separar, tá? Vocês fazem isso, gente? Sim. Como é que é? Você mora sozinha. Não vai ter que dividir com você, vou dar para vocês. Você não tem problema nisso daí, mas o que eu estou dizendo, você vai ter que separar as contas da empresa das contas pessoais, tá? É nesse sentido, tá? Beleza? Quando a gente mora sozinho, a gente até consegue ver isso, porque, tipo assim, o bolso é o mesmo, tá entendendo? Não tem problema. Mas se você quer ter uma clareza do teu negócio, faz essa separação, tá certo? Já vi várias pessoas... Gente, é impressionante. Já vi vários casos, tudo. Que se resolvia com a separação de conta. Fala, Tânia.
Eu aprendi no Mega que eu fiz, na consultoria, que eu tinha que separar as minhas despesas. E daí ele explicou para mim assim: você tem que ter uma conta do teu negócio, do teu empreendimento, e você tem que trabalhar com o teu material. Então eu faço assim, eu faço o meu livro caixa num caderno, não faço no computador, faço num caderno, então eu tenho entradas e saídas. Então ali eu tenho a minha saída. Eu pago o MEI, eu compro o meu material de produção, eu compro tudo do que eu vendo, né? Tudo ali certinho. E a outra conta é da casa, que é o do marido. É o marido que paga. E eu ainda tenho uma poupança separada em outro banco. Tá certíssimo, tá certo? Né? Então eu tenho... Vai, se Deus quiser. Ó, com a destorcida, fala. Todos esses bancos têm essa aplicação? Qualquer banco, tá certo, que tenha uma corretora em anexo, o Nubank tem, qualquer banco, você tem título de Tesouro Direto, tá certo? Mas vou passar meu WhatsApp, qualquer coisa, depois vocês vão... Professor, tá? Explico pra você. Tesouro Selic, tá bom? Beleza, né? Não, é isso, gente. Até porque, tipo assim, conta remunerada... professor, tá na conta remunerada da Nubank. Ó, vou colocar para vocês. Nubank, eu ainda passo de boa, tranquilo, mas eu não confio muito em banco, tá entendendo? Do tipo assim, sabe? Porque não tem problema. Se você tem pouco dinheiro e quebrou, sabe? Pouco dinheiro, menos 250 mil, vai te pagar. Vai ter um incômodo de ter que esperar, tá certo? Mas, do tipo, você não vai ter esse incômodo se você tivesse esse produto que não, se for no Tesouro Selic, tá? No Tesouro Nacional. Belezinha? Ok. Fala, Paulo. Só que agora, né, Mafalda, a gente vai abrir um banco solidário, aí vocês investam tudo no banco solidário aqui das associações. Ó, gente, seguinte, ó, reserva pessoal e reserva de empresa. A gente falou da reserva de empresa. Ó, reserva de empresa, reserva de emergência é algo que todos nós deveríamos ter, tá? E eu trabalho com a seguinte lógica. Funcionário público, pelo menos 3 meses de reserva de emergência, tá certo? Seletista, tá certo? 6 meses de reserva de emergência, tá? Ok. Empreendedor, 1 ano de reserva de emergência, tá? Beleza. Veja só, esse dinheiro é de vocês. Não significa que você não vai gastar. Que ele vai pro caixa. Você pode pensar a qualquer momento, entendeu? Mas tenha o teu dinheiro, tá? Não ame o dinheiro do consórcio, não, sabe? Então, acho que é fundamental. E quando eu falo reserva para a empresa, não é o capital de giro. Não é o capital de giro. O capital de giro, muitas vezes, você precisa para fazer alguma coisa. Mas, digamos que aconteceu de 2 meses você ter problema de faturamento, ter que pagar fornecedor e o teu carro quebrou. Entendeu? Acontece. E aí você vai precisar dessas 2 reservas, tá bom? Dinheiro emprestado é para investimento ou para aquilo que vai fazer a diferença. Dinheiro emprestado não é para consumo, a não ser que você seja aquela senhora que simplesmente, eu vejo uma situação quase sensacional, uma senhora que passou a vida toda lavando na máquina, lavando no tanque, entendeu? E ela fez um crédito para comprar uma máquina de lavar roupa em 24 prestações, e ela tá certíssima, porque ela não pode passar mais um dia lavando roupa, né? Isso é fundamental, entendeu? Isso quem eu vi foi o Fernando Meirelles, que ele é do Data Popular, e ele falando uma vez com a senhora ficando muito feliz que ela é uma favelada do Rio de Janeiro, uma senhora que mora no morro, e ela feliz porque tinha comprado a máquina de lavar a roupa dela em 24 vezes. Aí ela, mas dona fulaninha, se a senhora tivesse juntado esse dinheiro, a senhora teria pago pelo menos só a metade. Ela olhou para ele, com piar de prédio, assim, olhou, seu Fernando, o senhor já lavou alguma peça na mão? Ele não. Pois se o senhor tivesse lavado, eu sabia que não dá para esperar nem um dia pela máquina de lavar roupa. Tá entendendo? Então é nesse sentido. Mas, gente, não dá para você simplesmente pegar dinheiro, investimento, para fazer a festa de aniversário.
tá certo? E fazer festa de mêsversário, tá? Que eu acho um absurdo, tá? Mas tudo bem, né? Vocês têm que incentivar mêsversário, tá? Quem é empreendedor de doce tem que incentivar mêsversário. Eu, como sou educador financeiro, ensino o pessoal a fugir do mêsversário, tá? Beleza. Outra coisa, gente, fuja do efeito manada. Não vão no que todo mundo tá dizendo, tá? Olha, sim. Aí ela quer me comprar como influência. Aí já é outro papel, entendeu? Já não é mais educador, é influência. Tá bom, gente? Ó, pessoal, e por último, tá? Só por último aqui, ok? E conte comigo e com a Incremente. Obrigado! Tá certo, então. Ó, vou mandar a apresentação. Aqui é o meu Instagram, tá aqui o Instagram da Incremente. O Instagram meu, tá certo? Meu WhatsApp tá aí, tá bom? Ok. Só vamos tirar uma foto aqui, rapidinho. Acho que não precisa ficar de pé, não? O que você dá? Aqui no meio, aqui no meio. Vamos lá. Preparado? Atenção. Ok, pessoal. Agora só fazer um videozinho aqui. Beleza aqui? Gente, terminamos hoje a oficina de coletividade, economia solidária e educação financeira. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Olha direito da gente. R$1.000, pô. Cada imagem, R$1.000. Ok. Bom, deixa eu deixar aqui meu cartãozinho para vocês. Quem quiser depois, tem que dar uma cabine aqui. Eu só vou pedir licença, porque assim, o Isaac agora está ali, eu tenho que dar uma lembrancinha. Quanto tempo demora? Isaac? Aqui. Sim, vou fazer isso. Olha só, ainda tem um presente. Olha aqui, isso. amado. Olha! Luiz Fernando, foto, Luiz Fernando. Foto. Ah, vira a bolsa aqui. Isso, por Isso. favor. Tá bom, então. Tem que mostrar. Beleza. Muito bem, Pessoal, muito vocês bem. gostaram? Como é que foi hoje? Como é que foi a tarde? Ótimo. Beleza, então. Muito bem. Então, já que gostaram, por favor, façam a avaliação. Porque eu fui verificar essa avaliação e só tinham 5 pessoas que responderam. Ai, muito bem. Então, vamos lá, parabéns. Então, respondam, por favor, que isso é importante para nós. Certo? Eu não sei onde Valquíria está. Eu precisava dela para encerrar. Só vamos esperar um pouquinho, por favor. Vamos lá. Vocês receberão o material. Estão ali levando, né? O material do Megasol. Vocês estão recebendo, algumas associações estão recebendo já o material do Megasol, a apostila, tá? As regras do jogo, o bloquinho, as canetas e as camisetas. Tá? Dentro desse material, que foi feito com muito carinho para vocês, Mafalda vai dar essa assessoria e nós teremos aí as oficinas, né? Então, a Associação de Ponta Grossa já organizou as datas, né? A Cristiane estava aqui também para ver o pessoal de Curitiba e região metropolitana. Na sequência, vocês terão o Ronaldo também, né? Será um instrutor lá para a sua região, né? Depois a gente também vai conversar, Ronaldo, para organizar todos esses processos, tá?
lembrando que existe dentro dessa nossa metodologia a gamificação, assim como no Mega. Então, toda essa participação de vocês, a assessoria, a presença nas assessorias com a Mafalda, a presença de vocês nas oficinas, a feira que vocês farão no território de vocês, tudo isso conta ponto, tá? A aquisição de novos associados, né? Essa presença da diretoria junto com os associados nos eventos, isso tudo conta ponto. E trazer mais associados também. Esse é o grande desafio. Mas pelo que eu vejo de vocês e pelo que eu senti aqui, eu acredito que talvez a palavra desafio seja mais para mim do que para vocês, porque eu penso que, né, a bateria aí recarregou e vocês têm muita coisa para fazer agora, né, arregaçando as mangas. Eu fico muito feliz e a gente estava comentando aqui a equipe nossa da GIS nos bastidores de que delícia ver vocês interagindo. Que delícia vocês perguntando, né? As discussões e tudo mais. Retomem esse conteúdo por meio do nosso canal da Gerar, tá? Desse seminário Megasol. Repliquem isso, né? Os colegas que não puderam estar presentes, né? Tá tudo gravadinho, né? Esse momento com o Isaac, da Mafalda, todas as contribuições de vocês estão lá. Então, assim, retomem isso e repliquem. É muito importante. E que vocês aí possam desfrutar desse momento, né, com os seus familiares também. Eu aprendi que essa parte de finanças, e o Adam, ele me serve de inspiração, porque ele fala assim, com tanta tranquilidade do jeito que ele trouxe, e ele colocou isso no YouTube. E eu falei, eu vou assistir as aulas do Mega. E olha que eu, né, coordeno ali junto a parte dos instrutores. Mas é tão gostosa essas aulas, a gente aprende tanto, porque quando você fala precificar, parece um palavrão, né? Assim, precificar e colocar o preço, e aí a gente não entende o nosso valor, de como que a gente é importante, né? E eu vou dizer que eu também, queridos, eu sou psicopedagoga, eu faço atendimento. E para colocar o meu preço? Aí, sabe qual é a minha dificuldade? Era a minha dificuldade? Cobrar aquela mãezinha que não quer pagar. Isso é muito difícil, mas graças a Deus eu estou conseguindo. E parece que quanto mais a gente consegue desenvolver essa habilidade de cobrar, de receber por aquilo que a gente faz, as coisas começam a evoluir e começam a vir mais clientes. Então, eu também fico feliz. Eu estou num aprendizado também desse meu lado empreendedor seletista, né? Nós temos uns mimos para entregar para vocês, então eu gostaria de pedir a ajuda do Humberto, do Luiz, né, e da Valquíria, para que a gente possa entregar esses mimos para vocês. E, Valquíria, por favor, o seu encerramento. Ganhamos uma camiseta. Eu queria para mim, né, mas você generosa, solidária, e vou sorteá-la. Eu já estou sem voz hoje. Eu sou a que mais fala nesse lugar, gente. Então, deixa eu ver alguém bem... Luiz. Luiz, me fale um número de 1 a 28. 7. Edna Pereira. Foto, parabéns, tira foto com a... Esse povo de Cascavel é muito animado, né? Ô, cambada de invejoso. Queridos, Deus abençoe, bom retorno e que nós possamos nos encontrar mais vezes. Sucesso. Obrigada.